Glória a Deus. Som. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Quem está feliz nessa noite? O Espírito Santo tem falado aqui, não só falado, mas se feito presente também. Eu estava mais cedo hoje aqui com o bispo, e aí eu falei, Vaz, quem vai pregar hoje? Às vezes eu pergunto, né? Ele falou assim, o pregador é surpresa. Eu falei, ixi, meu Deus do céu. Eu falei, amém. E aí na hora que eu fui sair de casa, eu peguei essa Bíblia, peguei uma caneta e joguei a caneta na Bíblia e fechei a Bíblia. Meu amigo Ryan testemunha. Amém, amigo? Amém? Aí na hora que o bispo pegou no microfone, que eu peguei a Bíblia, que eu abri a Bíblia, era uma mensagem nova que o Senhor havia nos dado. Eu falei, amigo, é eu mesmo que vou pregar. Meu Deus do céu. Olha para esse crente do teu lado e diga assim, o Espírito Santo não pega ninguém de surpresa. Só é pego de surpresa quem não para ouvir o que ele tem dito. Amém? Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo, Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Bispo, obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe pela confiança. Obrigado. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 6. O Espírito Santo abriu os meus olhos. Quem esteve mais próximo nesse mês de janeiro soube do propósito, né, que nós fizemos, e eu decidi parar um tempo para ter clareza acerca daquilo que o Espírito Santo tem falado, porque é notório que a necessidade da igreja ela aumentou. E palavras de incentivo não vai tirar a igreja do nível que ela está. Falar que a igreja vai receber, falar que Deus vai fazer, falar que a porta vai abrir, não vai tirar a igreja da situação que ela está. E o Espírito Santo, pela primeira vez, ele me fez uma pergunta que ele nunca tinha feito. Nesse mês eu não quis aceitar convite para ministrar, porque eu falei, Senhor, eu quero ter clareza. Quero ter clareza acerca daquilo que o Senhor quer falar. Porque haverá uma cobrança do Espírito Santo para quem tem a responsabilidade de ministrar a palavra, no sentido de dar contas, porque a palavra, ela é tudo, ela é a base, ela é o fundamento, ela é vida, ela é tudo. Só que muitos não conseguem transmitir essa vida que há na palavra. Por quê? Porque o canal na qual muitas vezes essa palavra passa não condiz com o padrão que a palavra estabelece. E quando isso acontece, Deus até usa. Só que a palavra, quando juntamente com o ministro está alinhada ao padrão, a eficácia, a eficiência é diferente. E se você olhar
ao redor e parar para ouvir alguns ministros do Evangelho, você vai ver que poucos são os que fazem os ouvintes, a igreja, olhar para dentro. Porque é tanta coisa exterior, tanta coisa momentânea, que alivia a igreja, mas não tira ela da situação que ela está. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E eu perguntei ao Senhor, eu falei: Senhor, por que isso acontece? Aí Ele me fez uma pergunta: você já nasceu de novo? Vou perguntar para vocês: mas eu sou pastor, eu sou cooperador, eu sou diácono. Você já nasceu de novo? Porque é impossível o Espírito Santo operar através de você com o poder glorioso que Ele tem. Quer trocar de microfone? Quer trocar? Glória a Deus. É impossível o Espírito Santo operar da forma que Ele deseja operar se o canal na qual Ele opera não for novo. Porque Cristo, quando Ele nos chama para a gente ter a vida dEle. Só que muitos de nós nunca paramos para analisar se a gente já nasceu de novo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco essa noite. Amém? Isaías capítulo 6. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto. Eu vou ler na minha versão, a ACF, mas pode acompanhar na sua. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E uns umbrais das portas se moveram. A voz do que clamava, ou daqueles que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, diga depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Tome seu assento. Quero fazer uma oração. Amém? Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti. Espírito Santo, nós Te adoramos nesse lugar. Bendizemos o Teu nome, dizemos que ninguém aqui é maior do que o Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência diante da Tua grandeza. Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer.
Pai, a palavra não é minha. Espírito Santo, a palavra não é minha. Mas que nessa noite, a tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, venha pegar, Senhor, venha nos pegar por dentro aqui essa noite. Senhor, que nenhum demônio, o Espírito Santo acabou de me dizer que há demônios trabalhando nesse momento para fazer com que você perca a atenção, para que você perca o foco na palavra. 1 segundo no reino do Espírito pode mudar uma vida. Não perca o foco, diz o Senhor. Atente para a minha voz aqui essa noite. Porque o que eu tenho preparado é necessário um posicionamento para provar. E nessa noite a instrução será liberada do altar. Nessa noite a diretriz será liberada do altar. Diz o Espírito Santo na minha boca que toda informação vai se transformar em revelação aqui essa noite. Toda palavra que foi liberada até aqui vai ficar clara diante dos teus olhos, que assim como Ele fez em João 9, Ele vai abrir os teus olhos aqui essa noite para que você veja. Diz o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós se entregamos em tuas mãos. Tudo aqui é teu, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Que nessa noite a tua soberania repouse sobre nós. Que nessa noite a clareza, a luz da sua palavra, Jesus, fique clara diante dos nossos olhos. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Você aplauda o nome do Senhor. Irmãos, tem algo acontecendo no reino do Espírito, e esse algo que está para acontecer não é pequeno, não é algo superficial, não é algo simples, não é algo raso, e também não é algo pequeno. Só que tanto a profundidade quanto a grandeza, elas exigem duas coisas. A profundidade, ela exige uma resistência. Porque quanto mais fundo você vai, maior é a pressão. Quanto maior é um edifício, maior tem que ser, ou quão tem que ser o fundamento. Nós recebemos uma palavra acerca do homem prudente e do homem sensato. E ambos falam de fundamento. A diferença dos fundamentos é que um pratica o que ouve e o outro não pratica aquilo que ele ouviu. E se nós recebermos uma palavra do Espírito Santo aqui, todo culto, e a gente não cultivar essa palavra, a semente não vai brotar. Porque há algum tipo de terra, espinhosa, rochosa, seca, mas também há a terra fértil. E a terra fértil, ela, por ser fértil, a facilidade da semente brotar é mais fácil. Só que o Espírito Santo, ele, assim como Deus se manifestou para Josué e disse: Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Ele estava querendo dizer e nos sinalizar que tem algo para acontecer. Só que Ele quer que a gente se posicione, para que a gente não fique de fora daquilo que Ele está promovendo nesse tempo. Assim como Deus, Ele vai fazer, e é concreto, a palavra já foi liberada. Assim Ele deseja, anseia que a gente esteja junto daquilo que Ele vai fazer.
E por que Ele pede para a gente se santificar? Porque amanhã Ele vai fazer. É simples. Responda, se você se posicionar, Deus vai fazer? Vocês estão aí? Amém? Se você se posicionar, Deus vai fazer? E se você não se posicionar? Eu vou mais profundo, Ele vai fazer, só que você não vai provar. Porque a obra ela não vai parar porque você não quer se posicionar. O alvo não vai ser atingido somente porque você não quer ser tratado. A promessa não vai se cumprir porque você não está bem. A Bíblia diz que assim como a chuva desce dos céus, assim como a neve desce dos céus e rega a terra, e quando o sol esquenta, e o calor do sol às vezes incomoda a terra, quando o sol esquenta, a água evapora e sobe. Assim é a palavra do Senhor. Uma vez que ela saiu da boca dele, você se posicionando ou não, você querendo ou não, você fazendo ou não, aquilo que ele determinou vai acontecer. Tão certo como vive o Senhor, a palavra que ele liberou vai acontecer. Só que Ele é tão bom, tão doce que o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Ele é tão bom, tão amoroso, tão doce, que Ele senta, como um pai senta para educar um filho. Diz: filho, o que eu tenho é isso aqui. Esse é o projeto. Deus, Ele não precisa da gente. Mas ao mesmo tempo que Ele não precisa, Ele quer que a gente entenda que Ele precisa da gente para estar junto com Ele. Nós não trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos com o Senhor. O Senhor, nós entendemos a força da expressão, Deus é o meu patrão. Não, Deus não é teu patrão, Ele é teu pai. E se a gente, Jesus disse, se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá ao vosso Pai que estás nos céus, que vos dará o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, ele tem algo para fazer. Só que para esse algo acontecer, e como foi dito aqui no início, há um padrão de Deus. O padrão de Deus é a obediência, é a renúncia. O padrão de Deus é a entrega. O padrão de Deus é que nós, além de termos a presença, porque quem tem a presença aqui, diga amém. Só que a presença, ela te tem? Muitos têm a presença, só que não são todos que são da presença. Porque tem uma diferença, você ter a presença e a presença ter você. A intimidade, ela é mais profunda. Porque para aquilo que o Espírito Santo vai fazer, é necessário que assim como Jesus orou, Ele disse: Pai, que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um comigo. Essa intimidade entrelaçada é tão necessária quanto o ar que nós respiramos para esses dias. Porque a flecha, antes dela ser introduzida no alvo, antes dela penetrar o alvo, entrar no alvo, antes dela ser do alvo, ela é do flecheiro. A flecha, antes de atingir o alvo, antes dela penetrar a profundidade do alvo, da promessa, do propósito, do projeto, antes dela ser do alvo, ela é do flecheiro. Porque o Espírito Santo não quer competir, glória. O Espírito Santo não quer competir o lugar dele no teu coração. Ele não precisa disso. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem, que pode,
Ele é aquele que te criou, que te formou, que fundou a terra. Ele tem tudo isso, Ele é tudo isso. Então não pense que é você que vai diminuir o Espírito Santo. Não pense: se eu não me posicionar, Deus não vai fazer. Coitado de você. E essa palavra que o Senhor nos entregou acerca do profeta Isaías. Quem conhece o profeta Isaías? Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado. E eu perguntei ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, essa palavra todo mundo já ouviu falar. Muita gente prega sobre ela. Mas, se nós olharmos para o livro de Isaías todo, porque foi que justamente no início do livro de Isaías, ou na caminhada profética de Isaías, que Deus decidiu abrir os céus e fazer com que Isaías tivesse uma visão que mudou ele de dentro para fora. E o Senhor me revelou algo. No livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, há alguns ais. E esses ais que há do capítulo 1 até o capítulo 6, totaliza 7 ais. E 7 na Bíblia é o número da perfeição. Se você for ver, você vai ver 9 ais, só que específicos são 7. E quando chega no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que o capítulo se inicia dizendo que o rei Uzias, ele morreu. Se você for estudar, você vai ver que, biblicamente não tem prova, mas em algumas fontes históricas diz que Isaías, ele tinha um grau de parentesco com o rei Uzias. Ele tinha um certo acesso na corte, no reino de Judá. Então Isaías, ele tinha essa influência, porque possivelmente Uzias era primo de Isaías. E Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele está profetizando. Só que a profundidade da mensagem de Isaías não é a mesma do capítulo 6 em diante. E eu perguntei ao Senhor. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Porque quem aqui é escolhido por Deus? Quem aqui é escolhido por Deus? Nós somos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor nos chama para viver um propósito específico. Seja você cuidando de uma casa, seja você pastoreando uma igreja, seja você decidindo ser fiel no seu trabalho, seja você decidindo ser fiel na escola, na faculdade, aonde quer que você viva. O Senhor nos chamou para cumprir um propósito. Só que esse propósito, ele tem como base a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes não é a minha e a sua. O único jeito de você estar alinhado com a vontade de Deus é parando para ouvir o Senhor. Porque se você ficar no piloto automático, vem num culto na quarta, vem num culto sexta, vem num culto domingo, e não parar para cultivar o seu relacionamento com o Senhor, os tempos que estão para vir não são favoráveis. E se não houver um fundamento no secreto, o que vai ser da gente se a porta da igreja fechar? Porque nós cremos num avivamento que virá. Só que na maioria dos avivamentos que houve na história, foi precedido por uma perseguição. Não dizendo que vai ter uma perseguição, mas e se for da vontade do Espírito Santo promover isso? Porque a gente muitas vezes estamos confortáveis, e o Espírito Santo, para promover algumas coisas dentro de nós, para extrair algumas coisas dentro da gente, é necessário uma movimentação. E essa movimentação, como foi dito aqui, Provérbios 16, 9, o coração do homem, ele faz planos, mas quem dirige é o Senhor. Em Isaías 6, se inicia dizendo que Uzias, ele morreu. Só que no mesmo ano que Uzias morreu, Isaías viu o céu aberto. E eu perguntei ao Senhor: o que o Senhor está fazendo? E Ele me disse:
Uzias, ele se assentava onde? Eu falei, no trono. Só que quando Uzias morre, o trono ficou vazio. Então, se nós olharmos para o livro de Reis, vamos ver que Uzias, ele morreu por causa de um pecado de soberba. Ele ficou leproso depois que Deus o abençoou, o levantou, o honrou. Ele se perdeu. E ele entrou no santuário para queimar incenso. Isso não era papel de rei. E isso foi abominável diante dos olhos do Senhor. E quando Uzias faz isso, Deus o pune com uma lepra na testa e durante o seu corpo todo. E Uzias, ele morre. Só que a mensagem que o Espírito Santo quer nos dizer aqui é que ele está removendo algumas coisas no tempo que nós estamos vivendo. Porque se não houver essa remoção, se não houver essa mortificação, não haverá vida, não haverá crescimento, não haverá evolução. E muito mais, não haverá revelação. Porque se não houver essa remoção, nós não vamos estar sensíveis o suficiente para ver o céu aberto. E o Senhor está removendo algumas coisas no nosso tempo. Não se assuste com aquilo que Ele vai fazer. Uzias não precisa ser necessariamente um parente ou algo assim, mas pode ser um apoio que muitos de nós ficamos confortáveis. Porque Isaías, ele era primo de Uzias, ele tinha acesso à corte. Uzias aceitava a profecia, a palavra de Isaías, ajudava Isaías, só que agora Uzias vai morrer. Só que nesse mesmo ano que Uzias morre, a Bíblia diz que Isaías, ele declara, no mesmo ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor. Então eu quero declarar a primeira palavra aqui essa noite, que assim como o Senhor está promovendo algo, Ele também vai remover algo. Algo está morrendo, porque na Bíblia só teve vida depois que Jesus morreu. Sem morte não há vida. E Ele está dizendo, para algo viver, algo precisa morrer. Se algo não morrer, não haverá vida. Porque não tem como a minha vontade prevalecer se ainda existe a tua vontade. Porque assim como Uzias ele morreu, o Senhor ele está movendo algumas peças para que aquilo que Ele tem venha à existência. O Espírito Santo está mandando nesse nível aqui. Eu vou nesse nível com vocês. E esse acontecimento da morte de Uzias nos mostra que no mesmo tempo em que há percas, no mesmo tempo em que há dor, no mesmo tempo em que há vazio, há também um trono inabalável no céu. E esse trono, ele não está vazio. Só que a pergunta dessa mensagem é: nós já nascemos de novo? Porque a Bíblia diz em Êxodo que Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus fala: Moisés, ninguém pode me ver. Se ver, o que vai acontecer? Se ver, vai morrer. Então como é que Isaías declara: eu vi o Senhor e não morreu? Como é que Isaías declara que vê o Senhor, pastor Diego? Ele não morre. E eu vou te provar que ele morreu. Porque Isaías, quando ele declara que eu vi o Senhor, algo começa a acontecer dentro de Isaías. Porque a revelação que ele tem muda Isaías, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O nosso problema, muitas das vezes, do legalismo ou da religiosidade,
é querer nos santificar de fora para dentro. Só que santificação não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro acontece dentro, para depois ser manifesto fora. Primeiro Deus faz no reino do Espírito, o reino invisível, para depois manifestar no reino visível, o terreno que a gente conhece. O nosso problema é que a gente quer ajudar Deus. A gente acha que a gente sabe tudo. Só que eu vejo aqui que quando Isaías tem essa revelação do céu aberto, do Senhor assentado, olhando para tudo que aconteceu até o capítulo 6, Isaías ele era muito bom, excelente, profissional, expert em ver o erro dos outros, porque ele liberou 7 ais. Na concepção dele, a mensagem que Deus havia colocado na sua boca estava completa. A mensagem que ele estava pregando estava completa. Então quer dizer então que a mensagem ela pode estar incompleta? Se houver 2 vontades dentro de você, e não a vontade de Cristo prevalecer, a palavra não vai atingir o alvo como ela atingiria se só houvesse uma vontade. E quando Isaías ele está no capítulo 1, ai da nação pecadora, ai do ladrão, ai do soberbo, ai daquele, ai disso. Só que quando chega o capítulo 6, e Isaías vê o céu aberto, as coisas mudam. Porque Deus não nos chamou para ter uma faca na boca. Deus nos chamou para ter uma espada, pastor Diego. Qual é a diferença de faca para espada? A faca só corta de um lado, a espada corta dos dois. É Deus dizendo: eu quero colocar uma palavra na sua boca, que não vai te colocar na condição de hipócrita. Eu quero te dar um posicionamento que não vai fazer somente você olhar para os outros, porque antes de eu fazer através de você, eu vou fazer em você. Aleluia, glória. Porque Isaías ele era muito bom. Ai de você, ai de você. Só que quando o assunto era olhar para ele, você não vê do capítulo 1 até o capítulo 6 ele olhando para ele. Só que é Deus dizendo: eu quero mudar a tua ótica. Porque se você for mais um que só olha para fora e não olha para você, quando o meu poder que é santo operar através de você, você vai se perder. Quando eu entregar aquilo que eu desejo entregar, se não houver a estrutura, você corre um risco muito grande. Me mostra na Bíblia uma pessoa que ela recebeu algo de Deus, mas ela não foi transformada por aquilo que ela recebeu e pagou o preço. Sansão. Sansão é o maior exemplo de um odre velho que recebeu um vinho novo, porque ele recebeu o chamado. Só que tudo que ele tinha vontade de fazer, ele fazia. Eu quero a prostituta, vai até a prostituta. Eu quero mel, vou comer mel. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Só que nunca Sansão parou para perguntar. Sansão nunca se perguntou o que era da vontade de Deus de acontecer. Só que Deus é tão misericordioso que mesmo dentro dos erros de Sansão, ele cumpriu o propósito. Só que Deus está dizendo: para aquilo que eu quero fazer nesse tempo, se você não se permitir fazer a minha vontade nascer dentro de você, como primícia, você não vai suportar aquilo que eu vou fazer. Hoje o Senhor tem uma instrução para nos dar aqui essa noite. E quando nós olhamos, Isaías ele está do capítulo 1 até o capítulo 6. Ai de você, ai da nação, ai do soberbo, ai daquele. Só que quando ele vê a glória, as coisas mudam.
Porque existia dentro de Isaías algo que não poderia existir, e somente diante da glória que as trevas são expostas. Porque se não houver contato com a glória, a omissão permanece. Se não houver contato com a glória, a libertação não acontece. Se não houver contato com a glória, você só vai ter informação, mas não vai ter revelação. E informação não transforma ninguém. Porque isso aqui não é um livro informativo, isso aqui é uma revelação. Então é Deus dizendo: tudo que você recebeu até agora, eu quero transformar toda informação em revelação, para que o meu propósito, não o teu, para que o meu propósito seja concretizado na sua vida. Nós lembramos de Jacó, que Jacó lutou com Deus. E nós aprendemos aqui que há uma diferença de lutar com e contra Deus. Porque contra Deus você vai chocar. Porque numa briga existem duas vontades. É por isso que existem os choques. O contra, o fogo aquece. A briga acontece, a confusão vem. Por quê? Porque é duas vontades buscando a mesma razão. Razões diferentes, perdão. Só que quando a luta tem como um único alvo glorificar o nome do Senhor, acontece o que aconteceu com Jacó. Ele não lutou contra, ele lutou com Deus. Se fosse contra, ele não tinha sido abençoado. Por quê? Porque era da vontade de ambos, tanto Jacó receber a bênção, quanto Deus o abençoar. Então quando Jacó ele sai daquela luta no Vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele saiu mancando. Porque Deus ele sempre precisa nos marcar antes de nos enviar. Jacó ele caminhava de um jeito até aquela luta, mas depois que ele saiu do Vale de Jaboque, ele passou a caminhar de outro jeito. É Deus dizendo: eu vou te abençoar. Você quer viver, eu também quero que você viva. Só que eu não posso te enviar, eu não posso te colocar no alvo, sem antes eu mudar o teu caminhar, sem antes eu alterar, sem antes eu alterar o teu caminho, sem antes eu alterar a tua ótica, sem antes eu alterar o teu linguajar, diz o Senhor na minha boca. Porque Isaías, quando ele vê a glória, ele para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Aí ele diz: ai de mim, ai de mim. É Deus dizendo para Isaías: Isaías, até aqui você pregou de um jeito, até aqui você cantou de um jeito, até aqui você pastoreou a tua casa de um jeito, até aqui você fez a minha obra de um jeito, mas agora eu quero contemplar, eu quero que você contemple, para que eu complete aquilo que precisa ser completado dentro de você. Porque o número 6 fala da imperfeição do homem. E quantos de nós, irmãos, achamos que somos perfeitos porque Deus nos usa? Porque Deus, Ele faz a gente dar frutos naquilo que Ele coloca na nossa mão. Só que é Deus dizendo: até aqui foi de um jeito. Só que quando eu remover aquilo que eu estou para remover, seja dentro de você ou seja fora, o Espírito Santo está acessando pessoas aqui agora. A palavra está sendo personalizada dentro de pessoas aqui agora. O Espírito Santo vai mudar a tua ótica acerca da mensagem que Ele colocou na sua boca. Porque é fácil, é muito fácil você apontar, mas é difícil de você olhar para dentro de você e entender que antes de acontecer fora, acontece dentro. Então eu quero mudar a tua mentalidade, eu quero completar aquilo que está incompleto dentro de você. Porque não existe o alvo ser atingido, a vontade de acontecer, sem antes houver uma mortificação do canal na qual o Espírito Santo passa. E Isaías, ele viu o Senhor, e a Bíblia diz que ele não morreu.
E eu te garanto que ele morreu. Porque Isaías aqui, até o capítulo 6, se você ler, se você estudar, o capítulo 6 é tido como um chamado de Isaías. Mas ele já estava profetizando, do capítulo 1 até o capítulo 6. Como é que Deus está usando Isaías se ele ainda não foi chamado? Como é que Deus permitiu Isaías profetizar até o capítulo 6, sem antes dar uma revelação para ele? Porque a revelação é necessária, porque existem muitos de nós, e muitos na igreja, que eles até profetizam em nome do Senhor, mas não conhecem o Senhor da profecia. Muitos conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhece o Deus que inspirou a Bíblia. Muitos conhecem o Deus que faz, mas poucos conhecem o Deus que é dentro de nós. Então é Deus dizendo, antes de você acessar a profundidade que eu desejo que você acesse, eu quero fazer com que você primeiro conheça o Deus da profundidade. Porque Deus, ele pode ser simples, mas ele não é raso. Deus, ele é profundo. E a profundidade dele, se nós queremos estar com ele, exige uma resistência. E essa resistência só pode vir através de relacionamento. Só que esse relacionamento só vai ser aprofundado quando você decidir abrir mão da vida que ele já tem te pedido há muito tempo. Porque se a sua vontade não for cancelada, a vontade dele não vai ser manifestada plenamente. E o Espírito Santo pergunta para a gente de novo: você já nasceu de novo? Porque se você não nascer de novo, aquilo que eu tenho para derramar, vai acontecer o que Jesus disse: se o odre for velho e o vinho for novo, vai se romper. Mas se o odre for novo, vai haver estrutura para suportar a presença. Porque nós não queremos nascer de novo, muitos de nós. Porque o nascer de novo exige a gente ir na raiz e não no fruto. É um tempo que o Espírito Santo está nos chamando para atuar na raiz e não mais no fruto. Porque há muitos frutos ruins. Só que se a gente tratar o fruto na superfície onde ele aparece, a raiz que ninguém vê vai continuar mandando o que não presta para a árvore, e consequentemente o fruto vai continuar sendo ruim. Só que por que a gente não quer ir até a raiz? Porque se você for ter que acessar a raiz de algo, você vai ter que se dobrar. Você vai ter que parar de olhar e mudar a tua visão e entender que você é miserável. Ai de mim, que sou pecador. Porque quanto mais perto você está dele, mais você vê que você é miserável. Mas quanto mais você reconhece que você é miserável, mais aquele que pode tudo, glorioso, santo, majestoso, se manifesta na sua vida. Então a gente não quer acessar a raiz, porque acessar a raiz é trabalhoso. Porque você vai ter que se dobrar. Você vai ter que se sujar, porque para você acessar a raiz você vai ter que cavar. E na terra tem minhoca, tem pedra, tem sujeira, tem tudo que você imagina. Mas você está pisando nessa terra até agora e não te fez mal. Mas o Espírito Santo está dizendo na minha boca: tem algo que precisa ser acessado dentro de você. Existe uma profundidade que só pode ser acessada através da humilhação. Existe uma profundidade, uma libertação. Libertação, sim, libertação. Porque conhecimento de Jesus e conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento gera libertação. É Ele dizendo: quando você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, aquilo que está te impedindo de receber a minha glória, de ver o céu aberto, de ter a plenitude da minha presença, vai ser tirado e eu vou me manifestar. Segura rapidinho. Então
quando nós decidimos atuar na raiz, bispo, aí o problema começa a ser diferente. Só que você acessar a raiz vai atrair para você alguns julgamentos. Porque você vai mexer em lugares que ninguém nunca mexeu. Está funcionando, está produzindo, só que aquilo que está produzindo não é positivo. É Deus dizendo, não é porque está acontecendo que eu estou aprovando. Não é porque o ministério que eu coloquei na tua mão está acontecendo, você canta, você prega, você pastoreia, que eu estou aprovando. É Deus dizendo, você quer ter convicção. Você quer ter convicção de que você está condizendo com a minha vontade. Se prepare para ver o céu aberto, porque a glória revela o que está em oculto. A glória vai revelar o que precisa ser transformado dentro de você. E quando você se permitir, aí você vai facilitar o trabalho do Espírito Santo dentro de você. E nós precisamos acessar a raiz, porque nós somos uma árvore nesse sentido dessa mensagem. E a árvore, ela produz um fruto. E a árvore, como a nossa pastora já nos disse uma vez, o fruto que ela produz não é para ela, é para os outros. E lá vai a pergunta: as pessoas que têm comido do seu fruto que você tem produzido, tem sido doce ou amargo? Tem sido agradável ou tem sido amargoso? É Deus dizendo, você quer ter convicção que o fruto vai dar certo, que vai glorificar o meu nome, que as pessoas vão ser transformadas, acesse a raiz. Porque tem muita gente que já cresceu, Ian, está produzindo fruto, está produzindo sombra. Só que pastor Diego, o fruto ainda é ruim. Por quê? Porque não teve coragem de acessar a raiz. E a única pessoa que pode te dar capacidade para você acessar a raiz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem prazer em destronar tudo que está entronizado dentro de você. Se coloque de pé. Então o Senhor, ele quer acessar uma profundidade que nunca foi acessada. Mas eu já prego, eu já canto, eu já pastoreio, eu já estou na intercessão, eu já estou na mídia, eu já estou na isso, estou aqui, estou na sonoplastia. Só que para aquilo que ele vai fazer é necessário uma metamorfose. Ele quer mudar a tua essência. Ele quer viver dentro de você como ele nunca viveu. Irmãos, eu garanto para vocês que no começo é pesado, só que depois fica leve. Por quê? Porque jugo não é só uma pessoa que carrega. Jugo não é só um boi que carrega. Jugo, na maioria das vezes, é 2 bois. É ele dizendo, você não vai carregar sozinho aquilo que eu quero te entregar. Você não vai atingir o alvo sozinho, só que antes de você atingir o alvo, eu quero atingir você. Antes de você ser da promessa, eu quero que você seja meu. Antes de você ter a provisão, eu quero que você tenha o provedor. Antes de você ter a minha presença, eu quero que você seja da presença. Antes de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero que você seja filho. Antes de você produzir frutos com abundância, eu quero te fundamentar. Meu horário já deu e se você quiser, nós vamos orar. E se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Lobato, eu realmente reconheço que até aqui eu não vivi a vontade de Deus. Mesmo produzindo, mesmo trabalhando, mesmo acontecendo, mesmo Deus me usando, o Espírito Santo já nos disse que tem algo que precisa ser completado dentro de nós. E essa plenitude só pode vir através do Espírito Santo. Não é palavras, o Espírito Santo me manda dizer que não são palavras mais de explosão que vai tirar a igreja do nível que ela está. Mas são fundamentos, é senta que agora você vai aprender.
Senta que agora você vai entender o que precisa ser reconfigurado. Senta! Se tiver que abrir mão por um tempo da sua produtividade no ministério, abra, mas pare para ouvir a Deus. Porque quando você parar para ouvir Deus, você se esvaziar de você, você entender que você precisa dele, aí sim o céu vai se abrir em cima de você. E entenda que tudo que você precisa não está embaixo, está em cima. O Espírito Santo precisa mudar a tua ótica, reposicionar a tua visão. Porque o Espírito Santo não tem pressa, ele tem urgência. Ele não tem pressa, ele tem urgência. Quanto mais rápido você se posicionar, mais ele vai fazer. Só que nós somos cooperadores da obra de Deus. Ele não trabalha sozinho. Ele não é soberbo. Às vezes quem é soberbo é eu e você, queremos fazer tudo sozinho. Só que ele não é assim. Então, a mensagem do Espírito Santo, a instrução dele aqui essa noite é essa. Eu quero fazer algo grande, só que para esse algo grande que eu quero fazer é necessário uma estrutura. Eu quero uma profundidade maior, só que para essa profundidade maior é necessário uma resistência. Eu quero fazer algo que você nunca viu, mas para eu fazer algo que você nunca viu, você tem que fazer o que você nunca fez. Vou repetir isso aqui. Se você quer ver Deus fazendo algo que você nunca viu ou ouviu, você tem que fazer o que você nunca fez. Vai chegar o tempo, irmãos, que o Espírito Santo vai parar de insistir. Porque existe uma necessidade muito grande. E a base para a gente viver tudo isso, primeiro, novo nascimento. Segunda coisa, entender que nós estamos incompletos, mesmo pregando, mesmo cantando, mesmo pastoreando, mesmo intercedendo, mesmo trabalhando, mesmo operando nos dons, mesmo fazendo tudo isso, ainda existe algo incompleto dentro de nós, que só pode ser completado pela presença do Espírito Santo. E qual é o caminho? Eu falei tudo isso para te falar o caminho. O caminho para tudo isso ainda é arroz com feijão, oração, entrega, renúncia, meditação na palavra, adoração. O caminho ainda é o mesmo. Só que a gente, por receber palavras que tudo vai dar certo, a gente não se movimenta, porque a gente fica confortável. Só que para aquilo que ele vai fazer, o nível tem que ser elevado, irmãos. Não dá mais. A medida que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar daqui para frente. A medida de entrega, de renúncia, de oração, de adoração, de jejum, de louvor, de entrega, não é mais suficiente para nos levar daqui para frente. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, oh, que amache, a tua palavra foi pregada, zabado que amazamuva. Eu falei aquilo que o Senhor desejava falar, no nível que o Senhor desejava falar. Mas como confirmação, Senhor, que essas palavras não veio de mim, mas veio do Senhor. Toque os meus irmãos nesse momento. Que haja um batismo de consciência, Senhor. Que haja um batismo de consciência dentro de nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Sua graça. Nós precisamos que o Senhor deixe clara a Tua vontade dentro de nós. Espírito Santo, assim como o salmista declarou, eu quero declarar aqui essa noite, que as nossas fontes estão em Ti, que nós somos Teus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, que toda dureza de coração venha a ser quebrada aqui essa noite.
Que o martelo, que é a tua palavra, venha dissipar toda a rocha que não provém de ti. Que toda a frieza lançada por demônios enquanto a tua palavra estava sendo pregada, eu quero declarar falência, o aquecimento agora. Nós já recebemos essa chave, mas o Senhor nos lembra: aquecimento, ativação e aproximação. Espírito Santo, nós reconhecemos a nossa dependência. Nós precisamos, Senhor, distante de Ti, Espírito Santo. Nós não podemos viver. Senhor, em nome de Jesus, que haja frutos dessa palavra. Nos mova para o ambiente que o Senhor deseja nos mover para esse tempo. Senhor, Efatá, nós declaramos agora o Efatá do Senhor. Efatá sobre os olhos, Efatá sobre os ouvidos, Efatá sobre as bocas. Purifica a nossa imundícia diante da Tua glória, Senhor. Libera anjos nesse momento, Espírito Santo, com brasas do Teu altar. Libera anjos, Espírito Santo, para que nos toque com brasa, para que nos toque com fogo aqui essa noite. O fogo que transforma, o fogo que purifica, o fogo que ativa, o fogo que transforma. Nós precisamos da Sua graça, nós precisamos da Sua bondade. Nós somos Teus, Senhor. Nos dá graça, glorifica o Teu nome. Exalta quem Tu és, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, nos conceda uma medida de graça para esse tempo. Quantos tomam posse dessa palavra? Aplauda o nome do Senhor. Precisamos nascer de novo. Palavras de autoajuda não vai mais nos impulsionar. Nós precisamos do impulso. O flecheiro, o arco e a flecha. A flecha somos nós. Igreja, Ebenezer. O arco são os nossos pais. Mas o flecheiro ainda continua sendo o Espírito Santo. Antes de nós sermos do alvo, precisamos ser dele primeiro. Antes de pensarmos em ter a presença, precisamos primeiro pensar em sermos da presença. Antes de profetizar, precisamos conhecer o Deus da profecia. E até aqui falou o Senhor. Quantos tomam posse dessa palavra? Aplauda o nome do Senhor, Bispo Devon.